Tudinha, bora E simbora, aí, Dudinha. voltou, Zé? E aí, vamos embora. Eu vou deixar o comentário aqui fixado, né? Sim? Cuidando de atleta do CrossFit, parte 2, certo? Beleza, fechado. Peraí que a posição aqui da, como é que chama? Da quarentena já tá pronto. Mas o papo tá gostoso, vamos embora. Engraçado que eu pensei assim, rapaz, ó, uma coisa que a gente tá falando sobre essa coisa do estilo de vida, da pressa, né? Sim? E eu gosto muito de meditação e atenção plena, né, que é o mindfulness, que a gente inclusive tem visto estudos, né, Sim, ó, tem mais uma pergunta. A gente vai falar sobre saúde da mulher. Se vocês quiserem, a gente tem uma caixa de perguntas aqui. Se vocês deixarem, as perguntas exato. ficam guardadas A pra gente gente, é podia, melhor, Zé, também falar né? da PBE, também, ciência, né, no processo. Também é Claro, importante. pô, velho, perfeito. A gente fala então, ó, saúde da mulher é uma coisa que a gente pode entrar. Eu atendi uma gestante de CrossFit, então eu posso falar um pouco sobre isso e aí tu fala também. Beleza. Problemas renais também eu posso falar, porque aí eu fiz residência na área, eu posso ajudar um pouquinho, tá? E vamos embora. Então, Edu, eu tive a experiência, viu, galera? Usa a caixa de pergunta aqui, por favor, porque aí a gente não perde. A gente não perde as perguntas de vocês, tá? Seguinte, eu estava falando sobre meditação e atenção plena, né? Então, assim, é uma coisa que é importante para a gente deixar um pouco dessa pressa, né? A gente aprender a dar uma pausa, se cuidar, né? Não ter expectativas, né? Não traçar expectativas tão altas, né? Então, por exemplo, eu tracei uma expectativa de que a gente ia falar 30 minutos só. A gente já passou de uma Ah, hora. Entendeu? vê como Então, é. quer dizer, então, por exemplo, o praticante do CrossFit também, a pessoa que está entrando numa atividade física regular, entrar aí um pouco sem tanta expectativa, né? Só assim, poxa, eu vou entrar numa atividade que eu nunca fiz, vou curtir o momento, cada dia vai ser um dia diferente, né? Isso é uma coisa da própria modalidade também, né? E aí eu queria saber um pouco, vou inverter então. Eu vou falar um Sim, pouco da experiência com a doença renal, né? Alguém perguntou. sim, Eu não vejo problemas, né, da pessoa que tem doença renal crônica, né, em estágio terminal, de praticar o CrossFit. Eu não vejo problema nenhum. Aí, quais são os cuidados que eu acho que tem que ter? Né? A pessoa com doença renal crônica em estágio terminal, ela não controla mais, ela não tem mais a excreta de urina. Então, ela tem um acúmulo de líquido que sim. acontece naturalmente entre uma sessão e outra de hemodiálise, de diálise peritoneal, ou então ela pode ser um transplantado. Aí eu vou falar primeiro das pessoas que fazem a hemodiálise, tá? Porque ela precisa controlar a ingesta de água. Né? Então, uma pessoa que, é, que se submete ao tratamento de hemodiálise como terapia renal substitutiva, né? Já que os rins não estão mais funcionando, você Sim. precisa disso para sobreviver. Então, essa pessoa, entre uma sessão de diálise e outra, que geralmente é dia sim, dia não, ou então, no caso de pessoas que fazem hemodiálise segunda, quarta e sexta, quando chega na sexta-feira, ela só vai fazer de novo segunda-feira. Então, o final de semana é um ponto crítico que ela precisa ter cuidado com a alimentação e com a ingesta hídrica. Tá? Precisa controlar muito isso, porque se ela chegar pesada, ou seja, muito encharcada, entre aspas, né, pode ter alguns problemas como hipotensão, e se tiver outros fatores de risco, pode ter problemas cardiovasculares, angina, arritmia, até ter problemas mais sérios do ponto de vista cardiovascular, certo? Então é bem arriscado isso. Então, assim, se você vai praticar uma atividade extenuante, vai ver se o CrossFit ele é climatizado, não é. E de qualquer forma, pela própria modalidade, tu vai ter uma perda, vai suar bastante, né, Edu? Tu vai Sem ter uma dúvida. perda Sua muito. hídrica muito grande. Então, conversa com a tua nutricionista que faz o teu acompanhamento relacionado à doença renal, tá? Para poder ver se você não pode, enquanto praticante regular do CrossFit, se você não pode aumentar um pouquinho a tua ingesta hídrica, né? Nem que Sim, seja ali meio litro a mais, né? Porque assim, cada ml importa para quem tem doença renal crônica, tá? Para sim. você não chegar com o pulmão encharcado no hemodiálise, né? Para você não chegar com muito peso para tirar, como a gente fala, que é isso aí te dá riscos cardiovasculares. Sim. Eu já vi, quando eu estava trabalhando na residência, atendendo paciente dentro do setor de hemodiálise, eu vi gente infartando do meu lado, né? Na verdade, não era um infarto agudo do miocárdio, era uma parada cardiorrespiratória por hipotensão. Porque algumas pessoas
assim, poxa, o ser humano tem altos e baixos, né? Então, por exemplo, teve um cara lá que ele era surfista na época e ele passou muito mal numa sessão de diálise lá. E ele era um cara que sempre fazia atividade física comigo na sessão de diálise. E aí, o pouco foi que houve, fulano? Ele, cara, foi meu aniversário. E aí eu comi 2 lasanhas. Aí eu, só isso, cara? Tu só comeu 2 lasanhas inteiras, tu comeu 2 fatias. Ele, não, comi 2 lasanhas. Então, quer dizer, o cara chegou, passou mal, teve hipotensão e quase teve uma parada cardiorrespiratória, né? Então, assim, você precisa ter um controle dessas coisas. Eu entendo a alegria do cara, que ele tava querendo celebrar a vida. Né? Isso é coisa que Robson faria, né, Robson? Comer 2 lasanhas assim depois do treino, depois da trilha, né? Fácil, né? Fácil, então, fácil. Fácil. Então, assim, a pessoa com doença renal crônica, ela pode... Eu vou falar só agora do transplantado para a gente terminar. O transplantado renal, ele só precisa ter o cuidado com a seguinte coisa. Se o rim estiver funcionando bem, claro, se a pessoa vai praticar crossfit, ela deve estar super controlada, né, com relação à rejeição desse órgão doado, deve estar tudo ok. Então, a recomendação que eu dou é só tomem cuidado com a localidade do rim, né? Porque o rim doado, ele normalmente fica na fossa ilíaca. Então, ele fica um pouco superficial no baixo ventre, vamos dizer assim, né? No hipogástrio direito, tá? Então, só precisa ter um pouco de cuidado com isso para não ter pancada ali, tá? Mas, assim, de uma forma geral, pode praticar sim, pode praticar corrida, pode praticar... qualquer atividade, só precisa ter um pouco de cuidado. Para a gente entrar na parte de saúde da mulher, Edu, eu tive uma experiência de atender no consultório aqui de Olinda uma praticante do CrossFit que ela estava, acho que com 6 meses de gestação. Né? Olha então, quem entrou agora, Zé, só para não perder. Moacir Bueno, acabou de entrar. Gente, nosso grande... Ô, Moa, a gente tinha falado de tu, Moa. Nosso representante da fisioterapia na dor crônica. Né? Ó, minha irmã entrou aí, né? A Moa já entra tirando onda. Ó, minha irmã entrou aí, grande praticante do CrossFit também. A gente já falou do caso dela aqui. Então, ó, eu atendi essa gestante. Ela tinha, eu acho que estava com uns 6 meses de gestação na época, e eu fiquei impressionado como ela tinha eu vou falar assim de uma forma mais popular, né? Ela tinha um porte físico incrível, bicho. Muito forte, né? Toda a estrutura dela, músculo-esquelética, é impressionante. Ela estava com uma dor, eu acho que ela estava com dor lombar baixa, assim, uma dor na região ilíaca ali. E foi muito tranquilo. Deu para fazer alguma coisa de terapia manual, mas ficou um pouco limitado pelo bucho, vamos dizer assim, né? Porque é gestante. Mas ela se recuperou muito rápido, bicho. Eu fiquei impressionado. Eu fiz um atendimento com ela. E deixei algumas orientações para ela fazer. Aí a gente chegou a marcar um segundo atendimento, mas assim, no outro dia ela já mandou um vídeo dela fazendo remo. Tem um negócio, máquina de remo, né? Então, o buchinho assim, ela caprichando no remo, assim, eu fui, lascou, velho. A mulher acabou de sair do consultório, né? Acabei de tratar ela pro dor lombar, a mulher já tá treinando. Então, assim, eu achei sensacional a velocidade da recuperação, né? Então você vê que se a pessoa estiver bem saudável, né, na prática regular, o sistema opioide endógeno, ele também vai estar atuando forte ali, né, Edu? Então ela recuperou muito rápido da dor dela, velho. Eu fiquei impressionado. O ideal é assim, foi uma experiência incrível. Pessoa pratica crossfit e aí ficou grávida, mas ela já tem a questão da prática, tudo bem ela continuar. A grande questão, Moacir botou algo aí, a tolerância lá em cima. Lá em cima. Agora, a grande questão é se a mulher nunca teve a questão de fazer a prática do crossfit, engravida e fosse entrar para fazer. Aí talvez a gente tenha que ter mais ponderação e mais cuidado. Provavelmente essa tua paciente aí, ela já fazia crossfit antes, né? Fazia. Sequência, já, rotina, ela estava muito forte grávida, já, cara. Ou seja, você continuar o qual é a recomendação, Edu? Por exemplo, muitas mulheres decidem praticar uma atividade física regular quando engravidam, buscando mais saúde para ela e para o bebê. E buscando também a questão estética de controle do peso também, que a gente sabe que na gestação tem esse aumento aí, precisa de um controle mais de perto, né? Qual é a recomendação que tu daria? Né? Melhorar as taxas, perfeito. Qual é a recomendação que tu daria para essas mulheres? Da mesma forma para os praticantes que a gente falou, né, que vão iniciar o trabalho. Então, primeiro, cuidado com excesso,
faz as repetições numa possibilidade que você suporte, cuidado para não exagerar. Talvez no primeiro trimestre, né, nos 3 primeiros meses de gestação, se puder dar uma segurada, seria legal, porque, né, é aquela fase de risco aí ou não para o parto, mas aí depois disso, vai fazendo, só que com progressão, e nada de exagerar. Eu acho que, assim, não é o momento de botar carga demais, e sim trabalhar as repetições, melhorar o cardio, melhorar as taxas. Nesse sentido, eu acho que é mais interessante do que querer carga exagerada. Entendi. Mas pode praticar, né, Edu? Pode. Principalmente quem já está fazendo, não vejo problema algum. Entendi. Quem está entrando agora precisa ter um pouco mais de cuidado só, né? É bom observar. Conversar, né, com os profissionais, realmente ver se está tudo ok mesmo, se não tem algum risco ou não, para poder entrar. Dudinha tinha falado alguma coisa sobre incontinência urinária. Teve mais gente que mandou também perguntando sobre incontinência urinária também. Que saiu alguns estudos, né? Tem estudos falando da questão, mas não é só o CrossFit em si, o levantamento de peso olímpico mesmo, né? A questão já tem essas questões da pressão, né? Do você levantar o peso vai gerar uma pressão na questão abdominal, isso gera, né? Pode gerar questões relacionadas à pelve e os casos de incontinência urinária, assim, perda de urina, né, durante o movimento. Porque quer ou não, você faz uma vassalva, né, para poder levantar. Faz valsalva, né, e faz um agachamento profundo também, né, tem toda a questão da postura, o diafragma. A pressão, né, sobre o diafragma pélvico e justamente sobre os esfíncteres, então pode existir sim essa possibilidade da incontinência. Mas se você faz um trabalho prévio, relaxa tudo isso, a Duda botou até algum dado aí, ó. E aí 20%. Você relaxa ou tira a pressão sobre o períneo, aí possivelmente o atleta não vai vir a ter esse problema, né, o praticante. Vou dar uma ideia para Dudinha fazendo o pós-doc dela, para verificar se algum treinamento para essa parte de incontinência urinária pode prevenir, né? Olha aí, tratamento preventivo, né, de exercícios. Ela disse que deu 20%, né, de taxa de incontinência urinária em CrossFit, né? Mas aí, então, tratamento preventivo entra muito no que a gente fala da fisioterapia esportiva, na verdade. Hoje em dia, na fisioterapia esportiva, é muito mais importante trabalhar com prevenção até mesmo do que com reabilitação. Quando a gente consegue fazer isso, é perfeito, é o que a gente deseja. Aproveita, Edu, e já emenda aí o que você tem visto sobre a parte de prática baseada em evidência como uma coisa que pode ser útil pra gente aí. Você está falando de prevenção, né? Eu vou complementar o que tu falou sobre... olha que dado legal que Duda trouxe. Quanto mais tempo de prática do CrossFit, maior a frequência de incontinência urinária. Então, assim, é um aumento de pressão muito grande nas cavidades da gente, né? Eu acho que entra até na questão da alimentação, pelo descontrole tóraco-abdominal, né? Que são as coisas que a gente vê com o nosso amigo Paulinho lá no Somato Visceral. Então, eu acho que o praticante de uma atividade... Porque, assim, na verdade, ela deve estar falando também... a gente precisaria ver a característica dessa população, mas possivelmente aqueles praticantes do CrossFit que têm um foco mais de competição, né? Eles devem ter esses dados aí mais relevantes ainda, inclusive, né? Quando se fala de lesão, você vê que geralmente acomete mais lesões na própria competição do que, às vezes, no treinamento. Por conta justamente dessa sobrecarga, do cara ir no máximo. Então, acaba, às vezes, na própria competição tendo mais lesão. E a tua pergunta, a tua fala da ciência, só para já pegar o gancho, acho que na fisioterapia, de maneira geral, né, e aí vamos incluir a fisioterapia esportiva já com o assunto CrossFit, eu não vejo como a gente desatrelar mais a questão ciência e clínica, na verdade. Você vai para qualquer live que você vai assistir dos grandes profissionais de fisioterapia esportiva, dos caras, os caras sempre estão citando artigos, estudos, a prática baseada em evidência, não tem como fugir isso eu acho que é o futuro, né? O caminho é esse, não tem como sair. Eu venho refletindo bastante nesse período aí que a gente está de quarentena sobre tudo isso. A gente tem, né, assistido às aulas até da Eduarda Moretti aí, né, eu acompanho quando tem a possibilidade. Não, ela tem ajudado a gente. E isso abre a mente da gente em pensar assim, o que é que a gente está oferecendo para o nosso atleta ou para o nosso paciente em relação a tratamento, né? Porque às vezes a gente tem diversas coisas assim relacionadas a tratamento. Será que isso é eficaz mesmo ou não? Ou entra naquela questão da história natural da doença, o cara ia melhorar de toda forma. Então a gente tem que se questionar muito no que a gente está oferecendo de qualidade de tratamento ou mesmo de prevenção para o atleta. Será que dá para fazer uma prevenção generalista para todo mundo? Ou tem que ser individualizada para cada um, específica? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso. Falando de teste clínico,
testes clínicos ortopédicos, que é uma ferramenta de avaliação do fisioterapeuta. Sim, também. Perfeito. Eu vou falar um pouco que eu sei sobre isso, né, que é um assunto que me interessa pra caramba, né? Dentro da fisioterapia ortopédica e desportiva, a gente tem testes clínicos que a gente usa muito no consultório, que são, inclusive, baseados naquelas regras de predição clínica, né? Que, assim, a gente não tem um consenso sobre isso ainda, né? Porque esses estudos de avaliação, né, de acurácia diagnóstica, eles demandam validação ainda, né? Alguns desses testes clínicos demandam validação. Sim. Mas, de qualquer forma, eu, até pegando um pouco da experiência, da formação que eu fiz com o colega Josemir Dutra, né, do conceito PML, ele mostrou, eu achei super interessante, os testes que a gente tem, né, para essa parte desportiva, né? Você tem testes quase que dá para fazer uma triagem, né, de pacientes que podem lesionar ou não, né? Você consegue avaliar a diferença. Por exemplo, no início da live a gente falou sobre o pistol squat, que é aquele agachamento unipodal. Sim. Nesse tipo de treino unipodal você tem testes de salto diferentes, né, que consegue avaliar se o paciente se o praticante ele tem uma diferença entre os membros, né, uma diferença de controle motor, uma diferença de força. Então, assim, eu achei super interessante que a gente tem alguns testes clínicos, alguns testes funcionais, vamos dizer assim, que a gente consegue verificar aí quem pode ter mais risco e menos risco, né, Edu? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Isso é um tema que tem me agradado muito recentemente, estar estudando essas coisas, tenho muita vontade de me aprofundar nisso, porque existem excelentes testes, como você falou. Por exemplo, para membros inferiores, a gente tem uma porrada de testes, como, por exemplo, o Y-teste, que é um teste bastante utilizado para ver, né, as discrepâncias de um membro para o outro. Tem o Hub test, Drop Vertical Jump, que é o salto, né, para ver os saltos, a aterrissagem. Tem o teste chamado Balance, né, Star Balance, que a gente pode utilizar também. Todos são testes funcionais. Tem que a gente usa, inclusive, como tratamento também, né? Exatamente, perfeito. Tem o próprio Single Leg Squat, ou seja, o agachamento unipodal, que a gente pode utilizar. E tem o Step Down, né, o lateral Step Down, que a gente pode usar o agachamento no step, para verificar também essas valgodinâmicas de joelho, as alterações biomecânicas, etc. Então tem tudo isso aí que a gente pode fazer. Para membro superior tem um específico, o CK Quest, que é um teste que o paciente fica com apoio das mãos, né, cadeia fechada, como se fosse posição da prancha, e faz um contato nas mãos assim. E você pega as repetições máximas, vê desequilíbrio de escápula, vê questão de manguito rotador, tudo no teste. Legal, cara. Então tem uma grande quantidade de testes, inclusive que vários, às vezes, alunos ou a gente, quando passou na formação, nem tinham ouvido falar dessas possibilidades, que a gente pode implementar na prática clínica, e o que é legal é que estão sendo testados e utilizados nos artigos. Isso é o que é mais legal. Tem um aplicativo mesmo chamado FAST, não sei se você já ouviu falar dele, é um aplicativo voltado para a fisioterapia esportiva, que foi desenvolvido inclusive pela Natália Bittencourt e a Luciana de Michele, né, que são fisio lá da Sonaf, né, e lá de Minas Gerais e tudo mais, já estão fazendo pós-doc e tudo. E é um programa que você consegue utilizar no próprio celular, você baixa no aplicativo do celular e ele já dá os próprios testes, assim, elas já montaram uma forma de que para cada modalidade elas já botam os testes específicos que a literatura recomenda. E no final de toda essa parte dos testes já mostra um gráfico com os fatores de risco do atleta e aonde está mais desgastado, onde você teria que talvez dar um foco maior. Na palma da tua mão. E muito rápido a avaliação. Você já bota no celular os dados e já dá um gráfico no final mostrando como é que está esse atleta. Então, o nosso amigo... Pode falar. Sim, pode falar. O que eu ia só fechar era, se eu utilizar esses testes funcionais que a literatura tanto fala hoje em dia, os testes ortopédicos, etc. e tal, todo o processo avaliativo de qualidade, tendo hoje as tecnologias com acesso à nossa mão e que facilitem a prática e acelerem o processo, eu acho que é extremamente fundamental, porque para nós, né, fisioterapeutas, a gente fala tanto a questão avaliativa, né, como o principal questão, e como o amigo Moacir bem falou bem aí, né, capacidade de demanda, eu acho fundamental, sim, trabalhar isso. Por exemplo, vou reabilitar o atleta, tenho que... Aí, acho que agora voltou. Eu vou trabalhar com o atleta do CrossFit. Eu tenho que reabilitar ele depois, ou botar ele para fazer o movimento e fazer exercícios em cima do movimento que ele faz no dia a dia. Não posso ficar só na maca. Então, eu tenho que melhorar essa capacidade dele durante o movimento para que ele consiga acompanhar essa demanda de treinamento, de atividade que ele realiza. Então, eu tenho que ter um momento em que eu vou fazer exercício com ele, levantando peso, fazendo agachamento,
fazendo a corrida, sobre a barra, e aí, né, dentro da demanda dele do CrossFit. Isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que só trazendo, eu não sei, eu acho que Moa entrou um pouquinho depois na nossa live, né? Isso. Então a gente Isso. falou sobre isso, Moa. Eu acho que Edu, só tentando resumir para a galera que entrou depois também, Edu já tinha falado da importância da fase de aquecimento, né? Edu estava explicando para a gente que o CrossFit ele é dividido em várias etapas, ou como se fosse várias modalidades dentro da própria atividade, né? E essa fase do aquecimento, às vezes o pessoal negligencia um pouco, e ela é uma fase que ela trabalha essa parte de mobilidade, controle motor, além do próprio controle motor nas atividades específicas, né? Então, por exemplo, o cara tá ali Amor, ele aprendendo... botou, eita, foi mal. Não, relaxa, amor. Eu tô aproveitando para dar um feedback para a galera que tá entrando agora, os amigos entrando agora aí também. Então, assim, na própria modalidade, né? Por exemplo, o cara vai treinar o LPO, aí tem o pessoal que já entra logo com carga, né, Edu? Muito antes de ter o controle motor para fazer aquilo ali, né? Então, precisa ter esse treinamento prévio, precisa ter esse cuidado. Tu vai botar para carregar, Edu? Rapidinho. Como é que tá aí? Tá só... Dá pra ouvir? Tá 0,1%, né? Consegue me ouvir alto ou baixo? Dá para ouvir. Eu, pelo menos, estou conseguindo ouvir. Qualquer coisa, o pessoal dá um volume aí, né? Porque tu vai precisar carregar, né? Então, assim, acho que minha irmã estava falando um negócio aqui, ó. Só um dado que ela colocou. Os colegas, minha irmã faz no Unbroken, parece. Qual é? Tu sabe qual é? Tem uns amigos, inclusive, tem um pessoal lá da residência de Nefro, Dr. Geraldinho, que ele trabalha hoje em dia. Tu conhece Geraldinho? O Geraldinho trabalha hoje também com aquela... Oxe, Moacir conhece Geraldinho. Que é um médico que ele fez eu fiz a residência de nefrologia, conheci ele lá como nefro, né? Um profissional assim, um cara super humano, educado, carinhoso até. E que estava fazendo mestrado, ele estava até conversando comigo sobre algumas coisas de avaliação de preensão palmar e tal, né, que a gente sabe que teste de preensão palmar tem uma correlação com qualidade de vida, sobrevida para uma série de condições de saúde. E Geraldinho pratica lá no Unbroken também, e ele também é médico da parte de longevidade, né, medicina de longevidade. Então ele tem esse trabalho com a doença renal, né, servidor lá do Hospital das Clínicas, e ele também tem o consultório dele. Então ele trabalha diretamente com atletas do CrossFit, ele faz CrossFit e faz musculação também, o cara é gigante, malhadão, né? Então é uma experiência muito legal trocar com ele também. Sim, a Lana estava falando aqui que colegas relatam incontinência urinária, principalmente no salto duplo de corda. Edu? É o Double Under, né? Que tem os... Edu sabe o nome em inglês. Isso, exatamente. Né? Acontece. Na verdade, qualquer movimento que vai gerar um excesso de pressão sobre a região da pelve, né? E aí tem muitos movimentos que vão causar isso dentro do CrossFit. Pode ser que cause. Isso aí, se o praticante já tem essa pelve com toda essa alteração e você gera mais pressão, aí justamente isso acaba acarretando esses quadros de incontinência. Mas aí precisa entrar os estudos científicos para ver, né, como que a gente pode mudar essa realidade, né, o que a gente pode intervir. Tem aí, né, a professora Eduardo Moretti aí contribuindo aí na live. Dudinha trabalha nessa área aí. A gente pode melhorar isso aí. Coleguinhas que tiverem com queixas de incontinência urinária, conversa com o Dudinha Moretti que ela vai orientar vocês sobre isso. Especialista na área aí. Dá pra gente, inclusive, pesquisar dentro do CrossFit. Como é uma modalidade nova, teoricamente, né, tá crescendo, tem muita coisa dentro da questão das lesões, das questões das intervenções de tratamento, da questão preventiva, que a gente pode vir futuramente estar fazendo estudo científico. Como é que tu vê o futuro do CrossFit aqui no Brasil? Você falou que é um negócio que veio para ficar, né, Edu? Então, só pra gente ir para a reta final aqui, porque eu tenho outro compromisso de 7 horas. Tamo junto, né? Tu também, né? Tá na luta aí, eu tô ligado. Como é que tu vê o futuro do CrossFit aqui, né? Eu sei que a gente tá numa condição de pandemia também, a galera tá tentando se adaptar à questão das orientações online também. Mas como é que tu vê o futuro da modalidade e do campo de trabalho para fisioterapeuta também e do campo de pesquisa também?
O que a gente poderia pensar para mestrado, doutorado para essa área aí? Eu acredito assim, o esporte veio para ficar, como eu te disse, mesmo passando a pandemia, a galera vai voltar, claro, num ritmo devagar, tudo, mas eu vejo assim, no Nordeste, no Brasil inteiro, fora do Brasil, como crescente. Antes da pandemia mesmo, por exemplo, todo o canto estava surgindo um box de CrossFit nos bairros, já indo para os bairros mais teoricamente simples. Aí está tendo um grande crescimento, assim como teve a corrida e outras atividades. Hoje em dia eu vejo, inclusive, corrida e CrossFit como esportes fáceis, já pegando gancho para de fisioterapeutas se inserirem, porque tem uma demanda muito grande de pessoas praticando as duas coisas. Não é o atleta profissional, mas o atleta amador também é fisioterapia esportiva e também precisa de atendimento e atendimento de qualidade. Então, se você tem essa expertise profissional e leva para esses clientes que precisam do atendimento para ter um melhor rendimento, eu vejo, hoje em dia, só para você ter noção, os principais boxes, ou a maioria dos boxes, já estão contando com fisioterapeuta como parceiro ou com consultório dentro do box. Então, assim, para o profissional que está se formando ou para o fisioterapeuta que já está no mercado, é um mercado, sim, promissor em relação à possibilidade de atendimento de pacientes e de trabalho mesmo. Porque a demanda existe. Vai ter campeonato, vai ter treinamento, o cara vai se lesionar, quer queira ou quer não, vai acontecer. E aí precisa do fisioterapeuta, quanto mais especializado, entendendo da modalidade, aí perfeito. Porque o cara vai saber pontualmente o que ele tem que melhorar, o que ele tem que corrigir. Se é que tem que corrigir, né? Que tem essas questões, né? Que a gente fala, às vezes, focar mais no movimento, menos só na postura, mas assim, porque tem aquele mito, né, de alterações posturais, tem muita coisa, até daria outra live para conversar disso, né, não é? É verdade. Agora, mas, quando o cara está bem preparado, o mercado vai se abrir para ele tranquilamente. Entendi. E aí, já puxando o gancho da pesquisa que tu falou, também tem bastante possibilidade, inclusive quando a gente começar a quantificar os tratamentos, quantificar as coisas, atender os clientes CrossFit. Por exemplo, falando do aplicativo Fast, tem um fisioterapeuta, acho que é de São Paulo, agora não vou saber o nome do cara, que eles estavam falando nas palestras sobre o Fast, que o cara já fez mais de 400 avaliações de atleta de CrossFit utilizando o aplicativo, por exemplo. Então, imagina já dá uma pesquisa fácil aí, hein? Que ele tem dos clientes no computador dele, né, no celular, que isso pode virar algum dado científico, né, para trabalho científico. É uma enorme dado. Verdade. Então, tem muito campo para ser explorado, com certeza. É verdade. Tu falou de alinhamento postural, né? Nosso amigo Lucinaldo, ele fez mestrado na engenharia, né? E aí ele falava muito de sensores. Perfeito. Cara, tu entrou num assunto agora que é o seguinte, tem duas coisas importantes para falar sobre isso. Primeiro que se a gente padronizar os dados no futuro, né, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, tanto na nossa própria prática individual, né, é uma dificuldade de ter fichas de avaliação muito padronizadas para cada tipo de queixa do paciente, a gente tem muito essa dificuldade, mesmo trabalhando com saúde baseada em evidência. E a gente tem uma dificuldade, por exemplo, imagina se todos os nossos colegas de Recife, que trabalham com, por exemplo, atletas de CrossFit, né, com praticantes de CrossFit, se a gente conseguisse padronizar os dados de avaliação, né, de avaliação pré e pós-atendimento aí, vamos dizer, pré e pós-tratamento. Quantos dados a gente não teria para aquela história do Big Data, né, para a gente poder rodar aí inteligência artificial e identificar fatores de risco, por exemplo, ou tipos de correção, entre aspas, né, que a gente possa exercer aí junto ao cliente para ele poder prevenir novas lesões, né? Então, tem muita coisa ainda que a fisioterapia ela precisa explorar no futuro, e eu vejo que o profissional do futuro é uma coisa que eu fico pensando muito para mim, né? Por exemplo, uma coisa que eu converso com o Moa, né? Com Duda, contigo, com o Lúcio, né? O profissional do futuro, o fisioterapeuta do futuro, o profissional de qualquer área, ele precisa ser multimodal, né? A gente como fisioterapeuta, a gente já tem essa questão assim de ter um bom relacionamento com o cliente. Então, acho que nessa parte a gente não peca de forma alguma. Mas, por exemplo, trazer uma coisa que deveria ser inerente à profissão, que é a saúde baseada em evidência, trabalhar com método científico o tempo inteiro, né? Ó, chegou uma fã aí. Maiara é nutricionista. É uma fã. Que onda. Prazer em falar com você, né, por aqui. Né, então, assim, o profissional ele tem que ser multimodal, a gente buscar essa parte de informática, por exemplo, né, conseguir trabalhar com grandes dados. No teu caso aí, tu tá usando um aplicativo que facilita,
né, esse processo de avaliação, e ele meio que padroniza os dados também. Né? Então, por exemplo, aquele cara lá de São Paulo tinha 400 a amostra dele, né? 400 clientes. Imagina que você tenha mais também, eu tenha também, Moa tem também, e a gente junta tudo isso. Quantos dados a gente não tem para, de repente, rodar uma inteligência artificial ali, né, de Big Data, de grandes dados, e a gente poder ver quais são fatores que predispõem à lesão, ou fatores que previnem, né? Então, assim, só trazendo essa ideia para a galera... Isso, perfeito, ser mais assertivo, né? Eu tenho ouvido um termo esses dias, né, que a gente precisa ser sniper, né? Que é como sniper é aquele atirador de elite, né? Então, assim, existem dentro da ciência a gente tem poucas coisas, poucos tratamentos ou poucos processos de prevenção em que a gente consegue ser sniper, né? Que a gente sabe exatamente qual conduta vai chegar a qual resultado. Então, são pouquíssimos que a gente tem e de repente a gente precisa estudar muito mais para ver isso, né, Edu? Então, assim, eu acho que o profissional do futuro, ele é esse profissional multimodal, principalmente nessa indústria 4.0 que a gente tem hoje. Por exemplo, se você é um fisioterapeuta que prescreve algum tipo de tratamento, hoje em dia a gente tem até sites como o Physiotherapy Exercises, a gente tem Instagram, que tem listas de exercício terapêutico. O paciente está com dor no ombro, aí você tem uma lista ali. Né? Então, quer dizer, não é isso que o profissional ele vai fazer. Né? O profissional ele tem que ir além disso hoje em dia. Né? A gente precisa... Por exemplo, eu vi um pessoal conversando de que a gente precisa aprender a programar, de repente. A gente precisa ir muito além do Dropbox, né, Moa? A gente precisa trabalhar colaborativamente online. Né? Então, essa é uma ideia que eu venho pensando nos últimos dias. Vou até fazer uma enquete sobre isso com a galera depois. A gente precisa usar essas ferramentas, sabe? Oi? Quantas pessoas que... Eu digo, essas próprias lives que estão acontecendo, a nossa aqui, quantas pessoas ficaram até então? A live mantém uma média de mais de 20 a 30 pessoas assistindo o tempo inteiro, não caiu. O que quer dizer que as pessoas estão preocupadas em se informar, em buscar o conteúdo, né? Conteúdos que lhe atraiam, fora todas as outras lives que estão rolando. Então, isso é muito interessante. Perfeito. A questão tecnológica, assim, trazendo algumas coisas... Essa adaptação, né? Então, eu acho assim, eu me lembro que logo no começo da live tu falou uma coisa interessante, que tu falou assim, essa quarentena tem sido muito boa pelo ponto de vista de que tu conseguiu parar para estudar um pouco mais, né? Sim. Então, o que Edu quis dizer, e eu concordo, é que a gente precisa ver... Eu sei que é difícil falar em lado bom das coisas quando a gente tem mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, né? Pelo menos as confirmadas, né? Porque a gente sabe que o número de testagem ele é bem menor do que, ele é bem aquém do desejável aqui no Brasil, né? Então possivelmente são muito mais mortes, infelizmente. Mas para gente que tem uma condição, assim, eu vou ser bem verdadeiro com vocês aqui, para gente que tem essa condição privilegiada de estar em casa, até de trabalhar à distância e de poder aproveitar esse tempo com a família, estudar mais também, né? A gente tem visto isso com bons olhos para poder ampliar. Tem vários sites, né, e várias ferramentas que estão colocando cursos aí online, né? Vários amigos, né? Eu soube que o Arthur Padão vai colocar uma nova formação online. Nosso amigo Paulo Bastos, pessoal da FBA, eu coloquei um curso online. Então, assim, o Moa deve trazer uma novidade em breve. Eu tenho certeza que o Hand Therapy daqui a pouco vai trazer as novidades dele também. Estamos nos programando para isso. Exato. Então, assim, é uma adaptação que a pandemia ela acelerou esse processo. Né? Então, assim, eu sei que muita gente... Veja, no Brasil a gente não tem uma internet tão boa. Né? Eu tava conversando... Tem um primo meu que mora no Canadá. Eu tava batendo papo com ele, a internet caiu, né? A conversa. Tava eu, ele e um outro primo meu que está em Minas Gerais fazendo mestrado em economia. Aí eu dizendo a ele, cara, a internet caiu a conversa aqui, tu acha que foi quem? Aí, o primo do Canadá com certeza não foi. Deve ter caído a nossa internet, ou aqui de Pernambuco ou lá de Minas Gerais, entendeu? Ou aqui de Recife ou lá de Viçosa. Então, assim, a gente não tem uma internet tão boa no Brasil, eu acho que a gente precisa pressionar as operadoras a melhorar isso, né? Educadamente, claro, mas no sentido de que, olha, a gente precisa de infraestrutura para ter aula online, a gente precisa, o próprio Instagram, eu percebo que nem sempre por mais gigante que o Facebook seja, ele não, às vezes não tem
condições de suportar tantas lives, por Com exemplo, né? certeza, Fica oscila meio muito. travando, né? Eu vi algumas lives muito importantes que tiveram muito problema, como a live do Crefita essa semana. Teve bastante problema de conexão. Então, assim, nesse momento de quarentena que a gente está tentando, quem consegue, né, ficar em casa, a gente precisa realmente de infraestrutura, né? Eu sei que nem todo mundo tem acesso, ou não teve até agora acesso a um celular de boa qualidade, ou talvez a um laptop, né, um computador também com webcam, para essas adaptações de aula online também. Mas, assim, é uma coisa que talvez seja o foco nos próximos meses, né? Do teleatendimento também, né? Sem Que é uma dúvida. experiência que a gente vem... É engraçado que a gente vai passando aí os anos de formado, né, Edu? E a gente nunca consegue descansar, vamos dizer assim, né? A gente É está verdade. sempre o tempo inteiro tendo que mudar, e estudar e refletir, né? Tu falou agora, a quarentena está sendo útil para refletir muito, né? Sem Refletir dúvida. sobre a tua prática, né? Sobre o teu Essa é a estudo, palavra. né? Reflexão. Então, Edu, eu queria te agradecer, certo? Eu que agradeço. Por... A gente vinha combinando, né? A gente vinha tentando combinar essa nossa live, porque eu sabia que ia ser um papo bom. E a gente tava muito na dúvida de qual tema trazer, né? E aí eu fiz, não, o que é que o Edu pode trazer que eu não tenho tanta experiência? Porque eu acho que isso que vai enriquecer. E aí essa tua... eu não sabia que tu era um atleta tão variado, de tantas modalidades, mas assim, que já tinha passado tantas modalidades, mas o CrossFit foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Tanto porque eu acho que é uma modalidade que veio para ficar também, ela tem uma importância, inclusive, na qualidade de vida das pessoas, Sem tá? dúvida. Por conta da evolução. Eu tenho muitos... Minha irmã é professora de educação física, nosso amigo Moa, e eu tenho muitos amigos que trabalham comigo, personal trainer, tudo. E aí eu conversando com eles, eles me explicam um pouco assim de como foi essa evolução, né, da gente sair daquela musculação mais tradicional, que ela também tem o seu foco que pode ser utilizado até de uma forma terapêutica, né, se você usar da forma correta, como o nosso amigo Moa é personal trainer e trabalha com dor crônica, ele é fisioterapeuta, ele usa a musculação de forma terapêutica para os clientes dele. E aí a gente evoluiu depois para um treinamento funcional, né, que aqui em Recife, por exemplo, Recife e região, né? O Sim, treinamento funcional foi muito utilizado na praia também, né, Edu? Teve uma sem parte dúvida. disso aí. E agora a gente tem os boxes de CrossFit que vem crescendo muito e eu vejo como uma modalidade que veio para ficar. Então eu queria te agradecer pelo conhecimento que tu trouxesse hoje para a gente, pelo papo super agradável, que eu não esperava menos. Né? Eu acho Que que bom. essa série de lives que eu pretendo fazer eu chamo as pessoas também que tem essa questão da afinidade, da gente, que eu sei que trazem uma conversa boa, agradável, que a gente passou aqui 1 hora e meia assim, E né, o que a gente nem pessoal super sentiu, gostou, pelo que eu tô vendo. O pessoal tá né, e super que a galera animado. ficou, né, então agradecer a galera também, a nossa audiência, a todos que vem entrando desde o começo, né, aparecendo aqui, o pessoal que colaborou, viu, Moa? Moa colocou umas zoeiras aí, não foi, Moa? Da gente fazer o nosso. Dar uma ampliada nos nossos produtos lá do site, né? Botinha ortopédica, velocípede, né, Moa? Isso é a piada da gente. Depois a gente conta essa história, né, Moa? Quando a gente fizer a live da gente, Moa, a gente conta essa história. Então, Edu, eu queria que você desse uma finalizada aí. Eu vou finalizar agora. Eu só quero te agradecer. E, pessoal, nas próximas semanas, eu acredito que nesse mesmo horário da quinta-feira, agradecer a minha irmã que contribuiu muito, assim, com... Ela marcou o pessoal do CrossFit, né? E trouxe algumas dúvidas também que eles tinham. E aí Sim, eu construí o meu roteiro aqui, o meu pensamento sobre isso. Então, eu devo continuar mais lives, possivelmente, Edu. A gente pode sim. vir novamente para outros assuntos, certo? Com Se você certeza. tiver Precisando, disponibilidade, tem. né? Desenrola. E é isso, cara. Parei. Fala aí. Se despede aí do povo. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, né, o convite. Foi uma honra para mim estar conversando aqui. Na verdade, um bate-papo, né, descontraído da galera. Eu que agradeço. E espero, né, ter podido responder algumas inquietações ou dúvidas ou mitos que vocês tinham aí sobre o tema CrossFit. Então, espero ter podido responder de alguma forma aí que realmente alcance as pessoas. Lembrando, né, que eu acho que o Zé vai deixar a live salva aí para vocês, então vocês podem assistir ou quem não viu, né, pode rever. E, na verdade, é só gratidão que a gente pode falar de várias coisas positivas, né? Falar do próprio CrossFit, falar da fisioterapia de qualidade, falar de ciência, falar de
Aí entrou até saúde da mulher no meio, né? Entrou gestante, entrou Perfeito. renal, entrou tudo. Então acho que a gente conseguiu abranger muitas coisas e a galera só mandando um feedback legal. Então eu acho que valeu muito a pena esse bate-papo aí, essa troca foi legal. Só tenho a agradecer a você, às pessoas que acompanharam, a todo mundo. E vamos tentar cada vez mais levar a fisioterapia de qualidade para as pessoas. Acho que a gente precisa engrandecer nossa profissão cada vez mais. Então isso é um âmbito muito maior até do que a gente que está aqui, né? Que é a profissão em si. E são as pessoas que vão ser beneficiadas com isso, eu acredito. Então, assim, a gente tem que pensar não só no nosso lado profissional, mas sim no que a gente vai levar para as pessoas lá fora. Isso é muito importante. Então, só É isso gratidão. aí. Eu queria agradecer ao pessoal que deixou as perguntas também, né? Sim, Porque é o que engrandece a live, né? Eu acho que a live ela é um momento de bate-papo. É um momento assim, eu diria que é um momento que a gente tenta aprofundar até onde dá também, né? Claro que mais profundo do que isso é só abrir um bocado de artigo e estudar, né? exato. Mas dentro de um diálogo, 1 hora e meia, né? Nos dias de hoje em que tudo é tão efêmero, né? Tudo é tão curto, tão apressado. Eu acho que sentar e bater um papo de 1 hora e meia, um papo científico, um papo que traz benefícios para os profissionais, como tu falou, e para os clientes do CrossFit, os praticantes, a população em geral, Sem dúvida. e com figuras maravilhosas aqui, alunos nossos, né? E outros professores aqui que engrandecem a qualidade do diálogo, né? Então, assim, os próprios praticantes do CrossFit também. Então, só tenho a agradecer todo mundo que esteve disponível aí. E assim, eu e Edu, a gente está disponível, né? Como é o teu Com Instagram, Edu? certeza. É hand terapia, hand terapia. É o Hand Terapia. Então, que vocês, quando a live ficar salva, lá no meu IGTV, eu separei uma série de lives, botei. Essa é a primeira live da série, e aí eu coloquei lá lives da quarentena, certo? Então tá lá a parte 1 e essa parte 2 agora, e aí vocês podem clicar em cima, onde ficou ao vivo aqui, vai estar o meu Instagram e o Instagram do Edu. Aí vocês clicam e vão lá no dele também. E arretem ele lá no direct, peçam um Pode mandar. trabalho científico que ele sabe da área. Aí, Terapia, Duda botou. Obrigado, Dudinha. Beleza, valeu. Arretem ele, peçam um artigo, peçam para ele orientar vocês também nas Para mim é um pesquisas. imenso prazer. Viu? Galera, um beijão para vocês. E, Edu, a gente vai se encontrando, a gente vai se falando. Perfeito, Viu? cara. Precisando, Obrigado por tamo junto. dividir isso aqui comigo. Eu Gente, que bom agradeço. descanso. Quem tiver condições, fique em casa. Aqui em Pernambuco a gente está numa situação ainda bem grave, tá? Não, não achem que a gente, porque o governo do estado ele está tentando um planejamento de abrir, que a gente está numa situação boa, né? Os nossos hospitais ainda estão em mais de 90%, né, de lotação. Então, assim, se cuida, galera. Fique em casa. Não existe nada mais importante do que a vida, né, Edu? Sem Não dúvida. dá para praticar o CrossFit se você for aquele... Sabe aquele meme do caixão? Aí Aham. aquele que fica ali dentro, você não Não consegue rola. praticar CrossFit mais, tá? Então, assim, Não rola. se cuida, viu, galera? Beleza? Um Beleza. beijão para vocês. Valeu. Tudo Igualmente. de bom. Valeu! Valeu.